Aleluia, louvando a Deus com a presença de vocês nesse estudo que nós estamos fazendo. Nós estamos estudando o livro de Atos. Que bom, hein? Eu adoro isso. Glória a Deus, amém, aplauda o Senhor. Não é bom quando a luz chega? É bom. Às vezes nós apagamos propositalmente, porque às vezes quando a gente faz algum apelo, ou queremos que o irmão fique mais intimamente ligado com Deus, aí tem pessoas que não se soltam, né? Porque está tudo muito claro. Aí então a gente dá uma penumbrazinha, porque aí o irmão, entendeu? Contrito ali com o Senhor, se solta. E aí louva ao Senhor com mais liberdade. Mas agora, na hora que a gente está falando, eu gosto de ver vocês, eu gosto de ver o rosto de vocês. E nós estamos estudando uma das partes mais importantes da Bíblia Sagrada, que foi a renovação daquilo que Deus está fazendo dentro da sua igreja. Lá no começo, lá na primeira igreja, na igreja primitiva, o Senhor fez uma obra tão especial na vida daqueles irmãos. O Senhor visitou aquela igreja de uma forma tão especial, e isso ficou registrado no livro de Atos. E é exatamente esse livro que nós estamos estudando, para que os irmãos coloquem em si aquilo que eles fizeram lá, e vejam aquilo que o Senhor pode fazer em nós aqui nesse lugar. Deus tem muitas coisas para realizar nesse lugar, Ele tem muitas coisas para fazer nesse lugar. Mas é necessário que nós entendamos aquilo que o Senhor faz na sua igreja e como Ele faz. Por isso nós estamos estudando Atos. Nós vimos no primeiro capítulo, hoje nós vamos entrar no capítulo 2. Mas nós vimos no primeiro capítulo que houve uma preparação. A igreja tinha algumas pendências e por isso a igreja ela se preparou para ser visitada pelo Espírito Santo. E por que isso, irmão? Porque Jesus prometeu isso. Jesus disse, eu vou subir, mas vai vir um conselheiro que vai visitar vocês, vai encher vocês, encher de poder o seu coração, a sua vida, para que você faça aquilo que está prometido, para nós exercermos e fazermos a nossa vocação, como diz o livro de Atos. E algumas pendências foram resolvidas. Primeiro, a confiança deles tinha que estar estabelecida. E eles estabeleceram a confiança, primeiro no Cristo ressurreto, porque receberam a visita desse Cristo ressurreto. Eles estavam um pouquinho ali, tristes com a morte de Jesus. E falaram, como é que vai acontecer agora? O que vai haver agora na igreja? O que vai acontecer com a igreja? Ficaram aquela dúvida. Assim como nós temos dúvidas, como muitas vezes acontece conosco. E alguns impasses, algumas decisões, em alguns momentos a gente fica perguntando, o que vai acontecer com a igreja? O que vai haver com o evangelho? Como é que vai ser, Romão? Irmão, entrega para o Espírito Santo de Deus, como os irmãos lá da primeira igreja fizeram. Eles entregaram para o Espírito Santo. E a primeira coisa que eles colocaram bem patente dentro da sua vida foi que eles tinham fé, confiança no Cristo ressurreto. Porque o Cristo ressurreto apareceu durante 40 dias para eles. E essa aparição desse Cristo ressurreto reforçou no coração deles 3 coisas que eles precisavam ter patentes em sua vida. Primeiro, a convicção da ressurreição, para eles poderem, inclusive, pregar a mensagem que tinha que ser pregada. Você só dizer que Cristo morreu por você, tudo bem, Ele morreu por você, deu a vida por você, mas Ele é um Deus que não ficou na cruz. Ele é um Deus que ressuscitou ao 3º dia, e isso fazia parte da mensagem. Precisava ter uma convicção. Segundo, a ressurreição era importante, porque ela faz parte da mensagem. A convicção de você falar de Jesus e que esse Cristo que morreu na cruz ressuscitou é sua. É o jeito de você falar. É aquilo que você vai dizer com confiança. Mas a mensagem também tinha que ser completada pela ressurreição.
Então a ressurreição fazia parte da mensagem. Outra coisa, a ressurreição era importante para rebater a história que os fariseus e os saduceus inventaram, que os discípulos haviam roubado o corpo de Cristo. Então, essa história precisava ser rebatida através dessa convicção e dessa confiança que eles estavam tendo no Cristo ressurreto. Esse Cristo ressurreto que visitou eles durante esses 40 dias, também reforçou para eles uma seguinte mensagem: olha, o reino que vocês vão apregoar agora é outro, não é um reino político, mas é um reino dos céus. Porque alguns discípulos ainda tinham dúvida. Ele ressuscitou, então agora ele ressurreto, agora ele vai chegar brandindo uma espada e vai detonar todo esse império romano e vai libertar Israel. Tanto é que lá no versículo 6 do capítulo 1 eles perguntaram: quando é que tu vai fazer isso, Deus? Jesus falou: cara, o reino não é político não, para com isso, é reino dos céus. E explicou isso lá no versículo 3. Nós estudamos isso aqui, falamos há 3 domingos atrás. O poder do Espírito Santo também já agia em seus corações. Romão, mas eles não estavam esperando uma visita. Uma coisa é você esperar a visita, uma coisa é o poder do Espírito Santo que já estava atuando. Vocês sabiam que o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, já atuava no povo de Deus há muito tempo? Lá no Antigo Testamento já atuava. Na criação, e o Espírito de Deus vagava sobre as águas. Não é isso que diz? A palavra de Deus, ele estava lá. O Espírito Santo estava lá, no momento da criação. O Espírito Santo estava lá quando Gideão convidou a todos aqueles soldados para ir com ele, tocando a trombeta e para vencer aquela guerra daqueles milhares de homens. Ele foi com apenas 300. O Espírito Santo se apossou de Gideão, diz a palavra de Deus lá em Gênesis, ou melhor, em Juízes, capítulo 6. E em Jesus também, quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, quem que levou Jesus? O Espírito Santo. Quando Jesus saiu pela Galileia, ele diz: vê, revestido do Espírito Santo. O próprio Jesus sendo, vamos dizer assim, visitado, impelido pelo Espírito Santo, levado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo já agia, independente da época, independente da visita do Pentecostes. Porque muita gente fala assim, o Espírito Santo só surgiu na igreja depois do Pentecostes. Negativo. Ele já estava lá no Antigo Testamento, ele já estava na obra de Jesus, ele já estava inclusive nos discípulos, que estavam se preparando para serem revestidos de poder. É o que diz a palavra. E naquele momento, eles tinham essa fé no Cristo ressurreto, essa fé no Espírito Santo e no poder desse Espírito Santo, para justamente eles poderem tomar decisões e poderem também terem, vamos dizer assim, uma convicção de que eles seriam revestidos de poder para continuar a obra tão importante que o Senhor estava dando a eles. Mas uma outra coisa também que eles tinham que ter nas suas vidas, principalmente naquele momento tão difícil, que é o momento de decisão, eles precisavam estar unidos. Então eles precisavam não só ter fé no Cristo ressurreto, mas também ter fé, ter confiança uns nos outros. Uns nos outros. Às vezes acontece que a indecisão nos tira essa fé uns dos outros. E nós começamos a desconfiar um do outro. E começamos a não ter, vamos dizer assim, paciência um com o outro, paciência naquilo que Deus está fazendo. Olha como Deus tem abençoado essa igreja. Em plena quarta-feira, olha para trás aí, irmão. Vê o tanto de gente que você está vendo querendo aprender a palavra de Deus. Isso aí é confiança um no outro. Confiança de que Deus está agindo no meio do seu povo. Confiança de que Deus está fazendo aquilo que tem que ser feito. Confiança que Deus está operando
uns nos outros. Então, confiança uns nos outros, união. Eles precisavam ter também união uns com os outros. Lá no capítulo 1, versículo 14, dizendo, todos eles estavam em reunião e em oração. E pode notar que todas as vezes que nós falamos no capítulo de Atos quase todo está dizendo sobre essa união e essa oração. Ou seja, eles tinham confiança na união e agora nós vamos falar também na oração. Nós já falamos, na quarta-feira passada sobre a oração, que eles tinham confiança na oração. Em todos os momentos no livro de Atos, vocês vão ver lá, cada decisão, cada passo que eles davam, eles tinham que estar orando. Eles oravam primeiro. E como nós explicamos aqui, na quarta-feira passada, oração não é apenas um pedido na prateleira onde a gente coloca e dizendo assim, Deus, eu preciso disso. Faz uma lista e pum, vai lá e arrecada, recolhe tudo que Deus pode te fornecer. Não. Deus não é esse dispenseiro. Deus não está na prateleira, Deus não está numa moldura, Deus não está estático para que você só olhe para Ele e diga as suas necessidades e aí Ele faz aquilo que Ele tem que fazer. Tu já sabe, tu sabe inclusive o que eu preciso. Deus, tá vendo? Isso tudo aí. Deus não é assim. A oração é um momento de encontro, é um momento de relacionamento. É um momento onde você verbaliza para o Senhor o que você precisa. E é um momento onde Deus ouve também a tua aflição. Porque saber o que você precisa, Ele sabe. O problema é que a gente às vezes não conversa com Deus. Pensa bem, vamos fazer aqui uma analogia. O meu filho, Pedro, quando ele está precisando de alguma coisa, ele só chega para mim e fala assim, aí, está aqui em cima da mesa o que eu preciso. Valeu, tchau. É isso? É assim? É dessa forma? Nós não queremos que o nosso filho faça isso com a gente. Agora, você quer fazer isso com Deus? É assim também? Quando o teu filho chega, independente do que ele precisa ou não, você quer conversar com ele. Você quer bater um papo com ele. Você quer ter um relacionamento com ele. Um dia desse, um pai chegou para mim e falou assim, meu irmão, amanhã eu não estou na reunião não. Não estou aqui não. Por quê? Tem um compromisso sagrado. Qual é? Levar o meu filho no Maracanã. E pronto. Rapaz, como eu senti inveja daquele irmão. Porque os meus filhos já estão tudo grandão, né? Meu mais novo, meu caçula, tem 28 anos. E eu não fiz isso, Júnior. Mas amanhã eu vou almoçar com ele. Falei, pai, vamos almoçar. E também vou levar ele no Maracanã, com 28 anos. Assistiu o jogo do? Já sei, já disse lá. Pois é. Nunca é tarde. Nunca é tarde para você ser pai. Nunca é tarde para você ser filho. E nunca é tarde para você se relacionar com Deus como filho e pai. Tá bom? Oração. Falamos disso semana passada. Agora, hoje, eu quero te dizer que a oração sempre leva a decisões. E os discípulos confiavam nas decisões que eles tomavam quando eles oravam. E eles tinham que tomar decisões naquele momento. Era um momento crucial. Um momento onde Jesus havia morrido e apareceu durante 40 dias e disse que ia subir. E naquele momento, naqueles dias, Jesus foi e falou, ficai aí em Jerusalém, porque o conselheiro vai vir. E eu também virei novamente com vocês. Ele mandou os discípulos aguardarem, mas os discípulos precisavam tomar uma decisão importante, que era o quê?
trazer um substituto para Judas. E naquele momento, o que eles fizeram? Oraram. Para quê? Para que o Senhor indicasse um nome. Para que o Senhor orientasse eles. E todas as vezes, nesse capítulo 1, quando eles iam para alguma coisa, algum tipo de decisão, algum tipo de algum momento importante para eles, eles estavam fazendo o que primeiro? Orando. Orando. E eles foram em oração e decidiram e chamaram Matias. Tomaram a decisão. Uma coisa importante também é que através dessa oração e da operação do Espírito Santo, ainda não tinham sido revestidos de poder, mas o Espírito Santo, que já estava neles, fazia com que Pedro, inclusive naqueles momentos, citassem o Velho Testamento, Salmos, Salmo 60, 109. Onde é que Pedro foi procurar esse conhecimento? Foi justamente no Espírito Santo. Quando Pedro, inclusive, falou para Jesus: tu és o Filho de Deus. Jesus disse para ele: não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Deus Todo-Poderoso, através do Espírito Santo de Deus. E Pedro sempre estava buscando essa orientação de Deus. E através de quê? Da oração. E através de quê? Da orientação de Deus. Então eles tinham também uma confiança na orientação do Senhor. Tanto é essa confiança que eles ficaram o quê? Sempre na casa do Senhor. E uma das traduções para a casa do Senhor era o templo. Eles iam ao templo orar. E foi exatamente nesse momento, seguindo as orientações de Deus, que eles receberam então a visita do Espírito Santo, que foi chamado o dia do Pentecostes. E nós vamos agora entrar nesse capítulo 2, que fala sobre essa visita do Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes. Antes, porém, de nós entrarmos já direto no texto, eu quero dizer para vocês o que significa Pentecostes. Significa 50º. Quer dizer o quê? 50 dias depois da festa das primícias. 50 dias depois das festas das primícias. Os judeus gostavam de festa até dizer chega mesmo. Era festa disso, festa daquilo. E tinha a festa das primícias, que eles faziam para agradecer a Deus por toda a provisão que o Senhor dava. Aí eles levavam as primícias, ou seja, aquilo do melhor que ele tinha, era o que nós falamos hoje de dízimos e ofertas. Eles levavam ao Senhor para agradecer a Deus por tudo que Deus tinha feito na vida deles. Porque eles tinham consciência de que tudo que eles recebiam do Senhor, eles deveriam entregar as primícias na casa de Deus. E a festa das primícias, depois de 50 dias, tinha também o Pentecostes, que era outra festa, que significava e lembrava da entrega da lei. Era uma festa que tinha um simbolismo como a entrega da lei, a entrega dos estatutos de Deus. E é nessa reunião do dia de Pentecostes que todos os judeus se reuniam em torno do templo. Judeus que vinham lá distante, moravam lá na Europa, moravam em tudo quanto é lugar, eles se reuniam lá em Jerusalém, no templo, para a festa do Pentecostes, para agradecer a Deus pela lei. O Pentecostes era uma festa que reuniam todos esses judeus, congregavam todos juntos. E o pessoal da igreja primitiva, que eu falei com vocês na quarta-feira passada, que era em torno de 120 pessoas, estavam reunidos aonde? No templo. Estavam lá esperando o quê? A voz que o Senhor falou. Olha, espera lá no templo. E eles ficaram lá esperando. Ficaram. Obediência. Então, Pentecostes significa união e obediência. Para nós. Para eles é a entrega da lei. Agora, para nós significa união e obediência. E agora nós vamos ver um terceiro significado. Visita do Espírito Santo.
É o que nós vamos estudar agora. Eu gostaria de ler, junto com vocês, Atos capítulo 2. Vamos ler até o versículo 14. Tá certo? Vamos ler. Vamos lá. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Olha só, todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre sobre cada um deles. Eu vou ler aqui junto com vocês. Sobre cada um deles. Próximo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um dos que os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de toda a Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinhos demais. Até aí. Até aí. Eles beberam vinhos demais. Cara, até no meio do poder de Deus existe gente que ainda fica falando mal, né? Isso é, cara, e quando a gente olha para os dias de hoje, como é que a gente vê que a mesma coisa se repete? As mesmas situações se repetem. Agora vamos por parte, ver o que aconteceu naquele dia. A igreja primitiva não tinha nada que pudesse simbolizar o sucesso midiático que vemos hoje nas igrejas por aí, como dinheiro, propriedades, influência política, status social. Os primeiros cristãos eram humildes e de poucas posses, inflamados e capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Essa era a igreja primitiva. Hoje em dia a gente vê muita igreja grande por aí. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Grandeza não quer dizer eficiência. Número de pessoas não quer dizer poder de Deus. O que é poder de Deus? O que significa quando uma igreja está sendo visitada pelo Espírito Santo? Hoje, Júnior, eu recebi 6 telefonemas de gente querendo se batizar. Amém? Quer aplaudir o Senhor? Isso é a eficiência do poder de Deus. Vocês estão me entendendo? Acabamos de batizar 22 pessoas. Acabamos de receber 68 aqui, entre transferentes e batizantes. Batizandos. E hoje, 6 pessoas. Romão, como é que eu faço para me batizar? Como é que eu faço para entrar no grupo de batismo? Como é que eu faço para me batizar? Como é que eu faço, Romão? Como é que eu faço? Eu, em meio ali, mergulhado na palavra, que eu estava estudando o que eu ia falar para vocês hoje, eu falei, tá bom, respondi um por um. Entendo que isso é o poder do Espírito Santo, que não depende de mim, não depende de você, mas depende unicamente
da abertura do nosso coração para recebê-lo ou não. Vocês estão me entendendo? Tem muita igreja aí que, eu sou igreja assim do poder tal. Irmão, poder, a gente só vê o poder quando a gente vê a eficiência desse poder. Poder sem eficiência é barulho, nada mais. Poder sem eficiência, sem resultado, não é poder de Deus. Poder de Deus é o poder que transforma, é o poder que salva, é o poder que traz a vida que está lá fora para dentro do redil. Traz a ovelha perdida, ou a ovelha que ainda não se converteu, para dentro do redil. Vocês estão me entendendo? O poder de Deus, ele é representado naquilo que ele faz no coração das pessoas. E esse poder, que era o poder do Espírito Santo, estava fazendo assim, naqueles dias, naqueles momentos. Nós vamos ler depois, isso vai ser na quarta-feira que vem, a partir do versículo 14, sobre a pregação de Pedro. Gente, um homem que era um pescador, um homem que mexia com peixe, um homem bruto, um homem que não tinha capacidade intelectual, mas foi cheio do Espírito Santo, e pregou a palavra do Senhor, e o Senhor converteu de uma só vez 3.000 pessoas. Depois do capítulo 4, nós vamos ver que Pedro novamente falou diante de tantas pessoas no Sinédrio, 5.000 pessoas. E assim a igreja, nessas pancadinhas do Espírito, do poder de Deus, milagres acontecendo. Mas os milagres eram apenas uma ponta do sinal da grande obra que o Senhor estava fazendo, e iria fazer através daquelas 120 pessoas que receberam o revestimento do poder de Deus. No capítulo 2, nós estamos vendo bem esse revestimento, aquilo que o Espírito está fazendo. E uma das coisas que nós temos que observar são 4 tipos de elementos que aconteceram exatamente nessa visita. Nesses versículos, esses 4 elementos aparecem. E nós vamos estudar um por um agora. O primeiro deles, que eu quero que vocês entendam e vejam, é que o Espírito prometido veio. O Espírito prometido veio. Aleluia! Ele veio. Lá no Atos capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte: de repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa, na qual estavam assentados. Versículo 3, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Naquele momento em que eles estavam obedientes a Deus, esperando lá no templo, aquelas 120 pessoas orando e esperando, o Senhor veio. Na vinda, sabemos que o Espírito Santo, inclusive, atuava de todas as formas, mas algo nós já inclusive explicamos. Ele já estava no meio dos discípulos. Mas essa visita do poder, para revestir de poder, tinha 2 significados importantes. E eu quero ressaltar isso para vocês. O primeiro deles é que o Espírito Santo não vinha só visitar e ia. Como aconteceu com Gideão. Gideão foi visitado pelo Espírito Santo, fez o que tinha que fazer, continuou. O Espírito Santo que estava vindo, que veio sobre aqueles discípulos, uma das coisas mais importantes é que ele não veio para ir embora, ele veio para ficar. Aleluia, isso mesmo, ele veio para ficar. E uma das coisas importantes que aconteceram, que o Espírito passaria a habitar
nas pessoas, não apenas vir sobre elas. Então o Espírito Santo agora não era mais um coadjuvante, ele era um ator ativo de tudo que ia acontecer durante aquele tempo na sua igreja, inclusive com os discípulos. Onde eles fossem, o Espírito Santo estava lá junto deles. Pedro disse, Pedro e João, não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Autoridade pelo Espírito Santo de Deus. As pessoas que olhavam eles no Sinédrio, lá no capítulo 4, pode olhar lá depois, perguntavam, mas é esse pessoal aí que não é nada, um Zé Ninguém. Como eu estava dizendo para vocês, a igreja primitiva não tinha posses, não tinha doutores, não tinha nomeados, não tinha diplomados para falar. Eles tinham pescadores, eles tinham lançadores de rede no mar. E esse pessoal, mesmo assim, com toda a sua falta de conhecimento secular, eles estavam cheios da capacidade do Espírito, a ponto de falar e estarrecer e deixar perplexos os fariseus e os saduceus daquela época. E eles falavam, quem é esses caras? Quem são esses? Aí disseram, esses aí são os que estavam com Jesus. É eles. Agora revestidos do poder de Deus. O revestimento do poder de Deus fazia com que a impetuosidade daquilo que eles estavam falando fosse de uma forma tão contundente, que as palavras que eles falavam, que eles profetizavam, eram palavras que estavam lá nas Escrituras, e os fariseus e os saduceus, como sabia disso, perguntavam, como é que eles têm capacidade de falar um negócio desse? E aí a única solução que eles fizeram para Pedro e João, disseram assim, parem de falar, parem, por favor. Aí Pedro, infelizmente, nós não vamos obedecer vocês não, porque ou nós obedecemos ao Espírito Santo, ou obedecemos ao nosso Deus, ou obedecemos a vocês, e nós preferimos obedecer a Deus. E continuaram falando. Acabaram presos, né? Não tem jeito. Não tem problema não, o Senhor os livrou. Aleluia. A presença do Espírito Santo seria permanente e não apenas temporário. O Espírito Santo, eles estariam sempre com os discípulos. Outra coisa aconteceria, o Espírito Santo não mais estaria como se fosse algo de fora que viesse visitar. O Espírito Santo já estava dentro deles. Dentro deles. João 14, verso 16, por favor, painel. João 14, verso 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Versículo 17. E o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece. Mas vocês que o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Olhe bem, eu vou ler de novo. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês que o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Vocês o conhecem, vocês sabem quem eles são. As coisas espirituais, elas se revelam para pessoas espirituais. Não adianta você vir com algum tipo de arrogância, até para Deus, dizendo, Senhor,
eu sei disso aqui, agora eu quero saber como é que é isso aqui. Porque me explica, Deus. Eu não estou entendendo esse negócio aqui não, e para mim, isso aqui está desmentindo o que fala assim. A palavra de Deus, ela não contraria. Ela sempre tem uma vontade e um propósito do Senhor. E Deus nunca deixou a sua palavra escondida. Ele sempre revelou aquilo que tinha que ser revelado. E vocês podem notar no Antigo Testamento muitas coisas que são escritas que para hoje são estarrecedoras. A gente olha certos trechos da palavra de Deus que a gente fica pensando assim, poxa, mas isso aconteceu com aqueles homens que eram santos? Aconteceu. O Senhor não deixa nada escondido. Mas, no entanto, tem certas coisas que a gente fica na dúvida. E tem certas coisas que o apóstolo Paulo disse assim, não é para vocês, não é para mim, não é para vocês, não é para nós. Isso é mistério de Deus. Mas nós, com a nossa arrogância e com a nossa toda sabedoria, nós pensamos assim, Senhor, eu estou estudando aqui, eu estou vendo que não está tendo lógica nisso aqui não. Às vezes, no seminário, meu seminário eu fiz em 2008, tinha hora que eu queria sair da sala de aula. Eu falei, não dá para me ouvir isso aqui não, essa heresia toda. Mas tinha certas coisas que a gente tinha que ouvir para contrapor aquilo que a gente sempre acreditava. E a palavra de Deus ia se esclarecendo, ia abrindo como se fosse um leque para o meu coração e para a minha mente. Isso tudo por quê? Porque o Espírito Santo estava começando a atuar dentro do meu coração. E hoje muitas coisas que eu aprendi em 2008, naqueles 4 anos e meio que eu estudei lá, naquela aplicação toda aquela vontade, tem muitas coisas que eu guardo lá na gaveta. Por quê? Porque eu aprendi outras coisas ainda que deixaram aquelas coisas lá para trás. E como diz a palavra de Deus, renova a sua mente, porque é o Espírito que revela. É o Espírito que traz a compreensão das coisas que para você é incompreensíveis, mas o Senhor vai dia a dia revelando os seus mistérios e revelando a sua palavra. E é isso que ele estava fazendo naquele momento. Ele estava entrando nos discípulos. Ele veio. E como a visita dele, a visita do Espírito Santo, a vida do Espírito Santo foi acompanhada, ou seja, a visita do Espírito Santo foi acompanhada por 3 sinais maravilhosos. Vamos dizer eles aqui. O som de um vento forte. O povo que estava no templo não sentiu o vento, mas ouviu o vento. A palavra de Deus diz o seguinte, que era um som de um vento forte. Já viram o som de vento? Quem mora no 10º andar, aquele barulho ali assim, fica aquele vento, né? E você ouve aquilo, parece até um assovio. Vai ouvindo. Os discípulos ouviram um som que entrou no meio do templo, que entrou no meio daquelas 120 pessoas que estavam lá. Aquele som foi ouvido, inclusive lá pelo lado de fora, que eles ouviram, o que está acontecendo lá dentro? Olha o som. Eles não sentiram o vento derrubar o candelabro, nada. Eles só ouviram. Ou seja, o Espírito Santo entrando naquele lugar. Línguas de fogo que visitaram também os discípulos. Cada um deles, a palavra de Deus diz que cada um deles estavam lá sendo visitados por essa língua de fogo. Eles viram essa língua de fogo. Eu vou inclusive ler aqui para vocês. De repente veio, versículo 2, do céu um som como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estávamos assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Essas línguas de fogo representam o testemunho de que o Espírito Santo os estava marcando para que eles fossem testemunha da obra e do reino do Senhor que estava sendo feito naquele momento. O Espírito Santo fez questão de marcar cada um deles com essa visão. Agora eu pergunto, quem é que estava vendo isso? Era o povo que simplesmente ouviu o vento e entrou para dentro para ver.
E quando eles entraram, eles viram como se fossem línguas de fogo em cada um deles. Agora, o que eles estavam fazendo naquele momento? Eles estavam pregando a palavra? Não, eles estavam fazendo o que Betânia Louvor faz aqui o tempo todo. Louvando. Louvando. Adorando o Senhor. Agora, algo interessante aconteceu. Todos, versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Aí aconteceu algo interessante. Essas línguas que os discípulos começaram a falar louvando, não estavam pregando não, eles estavam louvando, e eles começaram a falar essas línguas, elas eram ouvidas por pessoas de diversas nações. Como eu li para vocês ali, havia uma visita de diversas pessoas que estavam ouvindo e vendo o que estava acontecendo. Naquele momento, os discípulos estavam falando não na língua deles próprios, mas na língua deles que estavam ouvindo. Aí eu pergunto, será que os discípulos sabiam que tipo de língua que eles estavam falando? Eu creio que não. Eu creio que nem eles sabiam o que eles estavam fazendo. Mas o público que estava vendo os discípulos, eles ouviram. Então não são línguas faladas, mas são línguas ouvidas. Naquele momento o Espírito Santo visitou os discípulos que falavam a língua das próprias nacionalidades. Foi uma glossolalia que aconteceu só naquele evento, só naquela visita, só no dia daquele Pentecoste. Por que isso, Romão? Tem um simbolismo. O primeiro simbolismo é como a chama de fogo que aparecia em cada um dos discípulos, dizendo: cada um de vocês está sendo visitados pelo fogo do Espírito Santo, está sendo batizados pelo Espírito Santo de Deus, porque aquele que vem, segundo João, lembra quando a gente falou sobre isso? Aquele que vem após mim, não vos batizará com água, mas vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. João disse: eu batizo com água, mas aquele que vem após mim os batizará com fogo, com o Espírito Santo. E foi isso que aconteceu naquele dia. O Espírito Santo então encheu aqueles corações. Foi visto pelas pessoas que estavam de fora ouvindo e vendo. Os judeus, aqueles que estavam ali esperando a visita desse Espírito, ouviram o Espírito Santo que estava sendo, ou melhor, que estavam colocando uma marca em suas vidas. E para que simbolizasse outra coisa, mais importante ainda, eles também estavam falando línguas. Não é línguas estranhas, como muita gente diz, é línguas na nacionalidade de cada um que estava ouvindo. O dia de Pentecostes foi exatamente assim que ocorreu. Muita gente faz uma fantasia toda, né? Dizendo: o poder caiu e hoje está caindo o dia do Pentecostes aqui na igreja também. Não, só foi naquele dia, não se repetiu mais. Assim como também o Calvário de Jesus não se repetiu, o dia de Pentecostes também não se repetiu. Mas tinha um simbolismo muito forte. Qual que era, irmão? Qual era a missão da igreja? Capítulo 1, versículo 8, diz o quê? Por favor, painel, Atos 1, versículo 8. Diz o quê? E ser-me-eis testemunhas. Painel, Atos 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra.
Então Deus estava dizendo em alto e bom som: eu estou visitando vocês, para que vocês sejam testemunhas minhas, não só aqui nesse lugar, não só na língua de vocês, mas que vocês agora vão falar para o mundo inteiro, dizer quem eu sou, aquilo que eu sou, o Salvador que eu sou, aquilo que vocês têm no coração, que habita em vocês, para que seja habitado também nessas pessoas que estão te ouvindo, porque agora em diante, vocês são dispenseiro da graça, vocês são dispenseiro de Deus. Vocês fazem parte do povo que vai cumprir a missão. O Senhor nos deu a missão. O Senhor colocou a missão patente naquelas línguas que iriam ser faladas, não só como línguas vindas dos céus, mas também em cada nação onde você fosse pregar. E aí é onde a igreja começou a pregar o evangelho. Já tinha uma marca aí, dizendo: é para isso que eu chamei vocês. Aquele fenômeno, porque era um fenômeno extraordinário, foi visto por eles e chamou a atenção daquele pessoal. Versículo 6, ou melhor, versículo 5. Havia em Jerusalém, já li isso aqui, mas eu vou ler de novo, judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do ponto da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, de todas as partes da Líbia, próxima a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Esse poder de Deus foi manifestado. E os cristãos que louvavam em sua própria língua, ou melhor, louvavam a Deus, estavam falando na língua deles e nem sabiam disso. Estavam falando línguas e nem sabiam. Segundo elemento que nós podemos ver, o Espírito batizou. O Espírito Santo batizou. O termo grego de batismo, ele tem dois significados. O primeiro é literalmente submergir, mergulhar. E o segundo, figurativo, identificado com. O batismo com água é um batismo que os cristãos usavam para um testemunho do batismo que já havia recebido pelo Espírito Santo de Deus, que era a conversão. Muita gente pensa assim: não, batismo é para a gente falar em línguas. Não. Isso aconteceu lá no Pentecostes, aconteceria de novo na igreja, no povo de Deus. Nós vamos ver lá em Coríntios, nós vamos ver no livro de Atos todinho que isso aconteceu novamente. E vamos ver inclusive que Paulo até deu um feedback para eles, ou seja, uma regrinha para eles: olha, quando não houver intérprete, então que essa língua fique entre você e Deus, para a edificação de você e Deus. Para não atrapalhar o culto, fique calado. Agora, se for para a edificação da igreja, que haja intérprete. É o que está registrado na palavra. Não é essa coisa toda que a gente vê por aí, de uma forma desorganizada. Paulo disse que para o bem da mensagem, porque qual é o propósito da visita do Espírito Santo? Nós vimos lá o propósito. Qual era o propósito? De transmitir a palavra, transmitir a voz de Deus, de transmitir a mensagem do Senhor. Você vai falar línguas estranhas, sim? Ou línguas dos anjos, quer dizer? Línguas dos céus? Vai falar.
Mas se não houver intérprete, que seja para sua edificação. Porque tem gente que usa o dom de línguas para se autopromover. Sabia disso, Jônio? Tem igrejas que fazem uma competição de dom de línguas. Por quê? Quem fala mais dom de línguas? Quem é que fala mais em línguas? É o cara mais santo da igreja. E às vezes, para representar esse tipo de coisa, muitas pessoas soberbamente usam de algo que não é dele, mas é única e exclusivamente parte do Espírito Santo para com a sua vida. O dom não é seu, o dom é de Deus. Você entendeu isso aí, irmão? O dom é de Deus, é Ele que distribui os dons. O Espírito Santo, inclusive, dá a quem Ele quer, diz a palavra. Entenderam? Então não é para a gente ficar usando isso como se fosse um chamariz para a sua própria pessoa, dizendo, eu sou tal, porque não é. Tem pessoas que recebem o dom de cura. Bota a mão lá no doente e o doente é curado. Isso está na palavra. Isso está na Bíblia. Mas está na Bíblia também que não deve ser usado dessa forma. Está na Bíblia também que nós temos que ser pessoas que temos que ter o discernimento de Deus para ser usado pela palavra de Deus, pela obra de Deus, naquilo que Deus está capacitando você para ser usado. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa abrir os teus olhos, para que você não procure ser um especial, mas que procure ter de Deus a graça para ser usado diante do Senhor. O Espírito Santo de Deus, Ele usa quem Ele quer. Ele batizou, e Ele continua batizando, para a edificação dos crentes dentro da sua igreja. Eu quero, para finalizar essa palavra de hoje, e na quarta-feira que vem nós vamos continuar falando sobre os elementos que Deus visitou a sua igreja no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nessa visita que ele fez com o Espírito Santo na sua igreja. O batismo com o Espírito Santo identificou os cristãos com o Cristo exaltado. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 a 14 diz o seguinte: ora, assim como o corpo de uma unidade, embora tenha muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim como respeito a Cristo, pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Então o Espírito Santo de Deus batiza para que nós sejamos um único corpo, para a união da sua igreja. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos reunidos em um corpo só. O Senhor nos batizou com o Espírito Santo, para que nós sejamos um corpo em Jesus. O batismo é para a transformação do homem. A visita do poder de Deus, a visita do Espírito Santo, é para o revestimento, que aconteceu em Atos. Amém? O Senhor continua batizando. O Senhor continua chamando. Você já viu um crente, quando está recebendo o primeiro amor? Viram como é que ele se porta? O crente que recebe a Jesus, como a gente chama o primeiro amor, aquilo ali é a visita do Espírito Santo. Ele prega até para poste, Marcelo. Apareceu um poste ali, ele está pregando a palavra de Deus. É a visita do Espírito Santo.
Agora, o revestimento de poder, isso é algo que vem como ondas. Como é que você pode ser revestido do poder de Deus? É toda hora? É toda hora? Não. Não se enganem. Primeira coisa, vocês têm que estar unidos. Era o que os discípulos estavam lá, unidos. Segunda coisa, orando. Amém? Aí vocês vão ser visitados pelo Espírito Santo de novo. De novo. De novo. Quantas vezes forem necessárias. É por isso que muita gente fala em línguas estranhas. Ou línguas dos anjos. E Deus está ali abençoando. Está mesmo. Não há o que negar nisso. Não estamos aqui negando essa presença de Deus. Mas não é só isso. Não é só isso. Falar línguas estranhas não é tudo. O mais importante é você saber falar a língua do seu filho, do seu vizinho, do seu colega de trabalho, da sua esposa, dos seus irmãos. Essa língua, o Espírito Santo também revela. É essa a mais importante. A outra é para edificar a você mesmo. É uma visita do Espírito Santo sobre a sua vida. Eu me lembro de um episódio, rapidinho, gente. Eu estava indo para um retiro, eu e minha esposa. Tivemos que parar o carro. Porque a visita do Espírito Santo ali naquele lugar, naquele carro, foi tão grande que eu e ela não tínhamos controle. E eu falei assim, eu vou bater esse carro. Encostei no acostamento. E nós oramos, agradecendo a Deus pela visita do Espírito Santo de Deus. Acontece. Acontece. Essa igreja é cheia do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus está se revelando nesse lugar. Tem abençoado muitas pessoas aqui. Ah, Romão, mas a gente não vê as pessoas rodando, não vê as pessoas falando. Irmão, já disse para você. Os frutos é o sinal do Espírito Santo de Deus. Os frutos. Preste atenção nos frutos. Preste atenção no culto que você está envolvido. Hoje, nós temos aqui um número muito expressivo de pessoas, que a gente só vê aumentar, graças a Deus. Isso por quê? Por causa do interesse que vocês têm em conhecer a palavra de Deus. Vocês não querem ficar aí como nécios, como pessoas que não sabem o que está olhando e está fazendo. Mas vocês querem conhecer verdadeiramente o que diz a palavra de Deus, sobre tudo, inclusive do Espírito Santo. Que Deus lhes abençoe. Que Deus enche o seu coração. Quarta-feira que vem, nós vamos falar sobre os outros 2 elementos que tem nesse capítulo ainda. E depois vamos entrar na pregação de Pedro. E assim nós vamos caminhar em Atos. Que Deus abençoe vocês. Até quarta-feira que vem. Vamos louvar.